Boa noite, amigos da AVE, Associação Sionista Brasil Geral e Público em Geral. O que tivemos hoje foi um manjar da contradição, um manjar de toda a impropriedade que graça na mídia brasileira, em todas as narrativas contra Bolsonaro, constituído pela hilária participação da torcida organizada, Gaviões da Fiel. Bom, não é de hoje que muitos realmente nesse país são fiéis à idiotia. Isso aí não é uma exceção, é uma tônica constante, né? E o interessante aqui é onde é que está o discurso do ódio. Ora, esse pessoal de torcida organizada e manifestações tribais ou paramilitares só assusta no começo, quando pega o homem cauto para submetê-lo a uma violência, não é? Na hora que as pessoas se organizam lá do outro lado, esses grupos que são inexpressivos intelectualmente ficam também inexpressivos fisicamente. É claro que precisa começar a se generalizar, ou seja, opor a violência à livre manifestação de pessoas, ainda que sejam pessoas que estejam contra tudo do sistema, mas que se manifestam pacificamente. Isso aí, esse movimento, ele só dura enquanto o outro lado não se organiza, porque depois que o outro lado se organiza, vira um conflito de igual para igual e essas pessoas perdem, essas pessoas só têm expressão mesmo, né? Quando elas estão numa vantagem e se tornam um grupo desses, né? De um grupo de assalto, o que nos lembra muito a SA, né? A SA do Rio, que era aquele movimento paramilitar fardado, que depois foi dissolvido quando o Hitler chegou ao poder, né? Manda matar o Werner Schromm. Mas esse grupo é que fazia isso, ia nos comícios dos opositores, começava a tocar uma balela e virava confusão e briga e iam intimidando dessa maneira. O pessoal da Gaviões da Fiel, eles, bom, eu até me penitencio de estar baixando o nível de comentar a inconsistência patética desse discurso deles, né? Mas temos que falar do fenômeno aqui, que o fenômeno é realmente engraçadíssimo. Nós estivemos aqui ouvindo falar de discurso do ódio o tempo inteiro, e de repente aparece um grupo que volta e meia está na manchete dos jornais por envolvimento de membros deles ou simpatizantes deles em conflitos do underground, né? Em conflito do underground, onde entra uma escala de valores que para o mundo nunca vai ser nada, mas que para eles ali se transforma numa economia social importante. Ou seja, o underground, aquilo que está por do subterrâneo da sociedade, onde estão os desajustados de toda espécie, né? E há essas torcidas organizadas também. Além daqueles grupos de dissidência que marcam brigas, encontros e tudo, e que fora daquele micro-coletivo onde eles habitam, eles nunca vão ser nada, né? Em suas vidas são completamente sem projeção, sem alcance. Bom, já começa por aí. O que há de mais hilário de que uma torcida organizada? O que você é? Sou torcedor de futebol, sou torcedor do Corinthians, sou torcedor do Flamengo. Nós estamos vendo nesse tempo de pandemia aqui o quão desimportantes são essas estrelas do futebol, essas estrelas do showbiz, essas que ganham milhões, né? E que elas não têm nada a contribuir de verdadeiro para a humanidade, né? Quem tem para contribuir mesmo é o cientista lá, que não ganha 5% do que ganha um astro desse, e está lá lutando para salvar a espécie humana, né? Então essa recondução de valores, né? Espero que sirva para pagar esse infantilismo, essa infantilização de homens adultos. Sou torcedor de futebol, querendo colocar talvez os seus ímpetos primitivos que se encontram represados pela sociedade, represados pela civilização, que é entendida como uma vitória da sociedade, sobre os instintos, né? Pode-se definir, muitos definem civilização assim, uma vitória da sociedade sobre os instintos, uma contínua vitória, né? Rumo a um dever ser espiritual, um norte transcendental. Muito bem, essas pessoas que se encontram represadas por isso, elas encontram ali um meio de expressão, um meio de extravasamento, em que conseguem colocar lá os seus mugidos interiores, né? Muitas vezes incapazes de organizar um pensamento verbal, né? Ali para fora. Então, fora, democracia. O que está valendo ali, é aquele eco coletivo. Nós fizemos uma entrevista com 90% daquelas pessoas que estão ali, nenhum deles vai saber
definir democracia, não vai saber definir fascismo. Fora fascistas. Olha, nós já vimos aqui no meu vídeo, em vídeos anteriores, em lives e tudo, como que a esquerda ela é irmã siamesa do nazismo. E não por aquilo que outros falam, olha, Hitler falou mal dos marxistas. Né? Vamos só lembrar, assim, em pontos rápidos, né? Que no livro Joaquim Fess, ele narra como a organização esotérica Thule, que depois subsidiou Anton Blacks para formar o Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Ela deu uma palestra e Hitler, como era um herói de guerra, estava trabalhando para a polícia secreta alemã, vai designado na República de Weimar, né? Na escatológica República de Weimar, onde haviam vários grupos em disputa pelo poder, ele vai vigiar um desses grupos, que é a Thule, e vai numa palestra de Anton Drexler, que era como e por que devemos terminar com o capitalismo. E ali nasce o nazismo. Ali ele encontra Rudolf Hess, já estava Alfred Rosenberg, vários daqueles que seriam, entre aspas, inversamente, né, os luminares do nazismo, e Hitler encontra ali, ele vai para espionar, acaba se encontrando a sua suprema identificação com as ideias que seriam o embrião do nazismo, e muitas delas industriadas por Spengler. O que eu analisei vastamente, citando livros de todos eles, mostrando como via esse espírito alemão, esse espírito germanófilo cultivado pela Toffoli. Eu misturei Thule com Toffoli, né? Olha o inconsciente aí falando. Mas, pela Thule. E o que acontece? Dentro dessa organização, esse germanismo, esses mitos do folclore alemão eram elevados à condição de nação, ao mesmo tempo que reclamavam um socialismo especial dos alemães. Dentro de um coletivismo utópico, nós vamos ver no meu vídeo palavras de Hitler falando que não tem nada contra o Partido Nazista, tem as melhores relações com ele, mas que eles cederam à forma democrática, e eles não são democráticos, e que ele prefere socializar os homens e não os bancos. Contanto que eles entendam que o Estado tem o mando de tudo. Então, e tem muito mais coisa que eu mostro no meu vídeo, que eu peço que vejam, aqueles vejam no meu canal, que fazem essa afinidade entre o nazismo e a esquerda. E daí está a importância desse momento, da gente ter bem claro, uma vez mais, a atualidade desse tema. Não vamos ficar aqui como imbecis que sempre dizem, olha, a embaixada alemã falou contra a embaixada alemã, por acaso, ela é autoridade acadêmica? Existe alguma autoridade acadêmica também que tenha a palavra definitiva sobre algum tema? Claro que não. Muito menos embaixada. Se você for seguir esse critério do argumento de autoridade escancarado, uma falácia conhecida e lógica, você vai ter o quê? Que a embaixada, no tempo de Hitler, ela teria a verdade sobre a Alemanha. Você estaria obrigado a respeitar pelo mesmo critério. O embaixador nazista falando, olha, a embaixada está falando, que idiotice é essa? O Museu Yad Vashem em Israel. Desde quando alguém ser vítima do judaísmo, do nazismo, passa um carro da SS, mata um judeu e fere o outro. Esse que sobrevive se transformou uma autoridade geopolítica, uma autoridade de teoria do Estado, de teoria política, porque foi vítima do sistema. Então, são falácias do argumento da autoridade que nada tem a ver, né? E o ponto nodal que nós encontramos é o coletivismo utópico, capitania os dois. São irmãos, como falava Ayn Rand, irmãos siameses, disputando a escravidão do homem pelo Estado. Porém, o que mais nos chama a atenção nesse delicioso pelo patetismo, né, delicioso episódio da torcida organizada Gaviões da Fiel, falando pela democracia, todos semi-uniformizados de preto, né, é o slogan discurso de ódio. Vocês viram alguma manifestação dos bolsonaristas atacando pessoas? Grande parte deles são evangélicos, grande parte deles são pessoas simplesmente afinadas contra a esquerda, né? O máximo que houve foi uma hostilização dos jornalistas da Folha, do Estado, um desses jornais aí que não passa de um cemitério de intelectos, né? vertido ao serviço dos donos contrariados, porque o Bolsonaro cortou verbas deles, né? Mas vocês não veem atos de agressão, assim como nas manifestações pró-impeachment de Dilma, não vimos atos de agressão. Então criou-se essa ideia de discurso do ódio, esquecendo-se que Mauriazi, presidente do partido, foi aplaudido numa universidade, que é realmente um campo de fabrico ideológico, foi aplaudido numa universidade, falando
que deviam se enforcar os burgueses, Benedito falando que sem sangue não há redenção, Lula falando que tem que incendiar o país, José Dirceu falando que temos que tomar o poder. E assim vai. É o chamado ódio do bem. Só que o ódio do bem, ele se manifesta nas vestes reivindicatórias revolucionárias. E não num pessoal que aproveita um ensejo qualquer que está para o conflito, para o confronto, para dizer-se, paradoxalmente, a favor da democracia. Eles vieram dar porrada lá nos bolsonaristas porque eles são a favor da democracia. Mas, esfuziantemente hilário, é de uma ignorância completa, o ministro Celso Mello falar que o Brasil agora está muito parecido com a República de Weimar. Eu não sei nem se ele sabe o que é a República de Weimar, né? Mas vamos ver que ele está muito parecido com a Alemanha nazista, né? O João Arente parece também falou isso, que tem que ter cuidado com isso. Ora, o ministro Celso Mello, que já está no seu canto do cisne, está para ir embora em setembro do STF, eu estou achando que ele quer resgatar uma grandeza que ele nunca teve na história e nunca o terá, nesses poucos momentos que lhe restam. Denuncia Eduardo Bolsonaro manda notícia por crime contra a segurança nacional, traz a público um vídeo, mostrando um vídeo inteiro do Ministério, né, do reunião ministerial, que nada tinha a ver com a denúncia do Moro, a denúncia completamente insubstancial, né, que não tem nada que provaria, o povo adorou o que o Bolsonaro falou, seja com palavra, mas que não tinha nada a ver, e parece que na lei do abuso de autoridade está que só se pode revelar aquilo que tem relação com a investigação, artigo 28. Mas não vamos entrar nesse tema. Mas nós só vamos... E depois manda um recado dizendo para os generais que os vai conduzir debaixo de vara, que é uma expressão que está no Código Penal que nem usa. Você não vê alguém levando uma varada, mas vai discutir debaixo de vara, vai conduzir os generais debaixo de vara. Requer que o presidente entregue o seu celular. Veja-se bem, o presidente está sujeito sim a qualquer investigação. Porém, a lei diz que tem que haver um indício, uma materialidade do crime, e não se começar a investigação a partir da escuta, né? A partir da escuta. Então o que acontece aqui? Nós temos o ministro Barroso arrogando a si a competência para dizer se Bolsonaro pode ou não decidir quem deve ficar no país, falando dos diplomatas venezuelanos. Então, nós estamos tendo uma sucessão de invasão de competências, né? E esse comportamento completamente inusual, completamente heterodoxo, né? E ainda sinalizando contra o discurso de ódio. Eles querem o caos? Não os ministros, mas esses manifestantes que vão lutar contra a democracia de forma paramilitarizada, para, no fundo, loucos, para conseguir, no fundo, um conflito, né? A deflagração de uma batalha urbana, né? E querendo apenas o estopim. Então eles vão lutar pela democracia. E aquelas bestas quadradas que não conseguem saber sequer o que é a definição de fascismo, fala luta contra os fascistas. Ainda encontramos dentro da minha comunidade, a comunidade judaica, infelizmente, idiotas que falam judeus pela democracia, judeus contra o fascismo. Ora, não há nada mais similar ao fascismo, por tudo que a gente sabe, dentro dessa ideologia coletivista, ideologia de manipular a liberdade de expressão e de intimidar, né? Não há nada mais próximo do fascismo do que esse comportamento de uma torcida organizada que não passa de um bando de pessoas, em sua grande maior parte, dentro de uma voz de comando, que se comporta como uma turba uníssona, né, para buscar esse choque, que é o que acontece sempre com eles quando eles vão no seu time de futebol. Não consigo entender isso, eu nunca consegui entender isso. 22 homens correndo atrás de uma bolinha, enquanto isso lá a gente se matando por eles, sem receber de concreto para suas vidas nada deles, a não ser o assolamento de suas paixões, o aguçamento de seus instintos, a adrenalina,
adrenalina, e não passa disso. Ou seja, torcida de futebol não passa de efervescência de adrenalina. Nada mais. Todas essas manifestações, hooligans, torcida de futebol, são apenas reminiscências do estado primitivo que não podem ter numa vida já organizada, numa vida no estado civilizacional, já não podem desfrutar disso. Então vão lá para isso e de repente essas pessoas se tornam porta-vozes de democracia. Não sabem nem o que é democracia de fato. Não sabem nem definir isso, muito menos o que é fascismo. Tem um comportamento completamente afinado com o fascismo. Completamente. E estão lá falando pela democracia. E o sujeito lá, de barba e cabelo branco, falando lá, dando entrevista, né? Dando entrevista. E basta vocês buscarem no Google, vão ver. Um vereador do PT ligado a Gaviões da Fiel, condenado por crime. Uma briga entre eles e a outra torcida que impediu-os de permanecer no estádio. 9 que foram destinados a júri, foram conferidos. É esse pessoal que aqueles que falam de discurso do ódio vêm apresentar para a sua defesa. E ainda nós vemos, dentro de um patetismo sem par, as redes televisivas falando que os bolsonaristas não estarão mais sozinhos. Calma aí, calma, tenham calma. Os bolsonaristas não são frouxos, são pessoas que até agora se manifestaram dentro de uma moldura pacífica. Vocês acham que vocês vão deter 57 milhões de pessoas pensando que isso pertence ao grupelho, ao ambiente restrito do underground, onde vocês se manifestam? Vocês acham que a política nacional ela vai começar a se orientar segundo aquelas mesmas bandeiras e signos que vocês usam com a pancadaria feita entre pessoas que sozinhas, que deslocadas daquele grupo, são completamente insignificantes? Vocês acham mesmo que vocês ganharam um lugar, projeção na vida nacional, como portadores de ideias? Ora, não vou me surpreender se alguns dos gaviões da Fiel, dizem que até tem algumas relações com pedidos de reforma agrária, com outros políticos, mas não vou me surpreender se essas pessoas, né, aquelas pessoas que ficam ali alimentadas por aquele microcoletivo recíproco, né, entre eles, aquela coisa, não, se elas vierem a dar entrevistas, falar. Porém, nós estamos num ambiente subintelectual, em que até Felipe Neto virou referência. Então, o que vocês querem? É geração Greta. Uma adolescente vazia que se transforma em parâmetro para as concepções de mundo. Olha, eu não tenho dúvida que o mundo está se reduzindo a uma coligação das aldeias, né? Dos pequenos de aldeia, dos aldeões intelectuais. Isso aí então é possível, né? É possível que daqui a pouco vai ter lá o chefe do Gavião da Fiel junto com o Felipe Neto, Tiririca e Xuxa, para promover um grande debate sobre a política nacional. Não tem dúvida. Eu até estou desatualizado, né? Não vamos colocar Xuxa mais. Pega um desses, uma dessas outras celebridades de YouTube vazias, não? Vazias, sem conteúdo não. Coloca junto, vamos lá debater. Vamos lá debater e falar assim, olha, eu acho que esse Bolsonaro é um fascista. Você pergunta, o que é fascismo? Olha, fascista é um cara muito babaca que é contra a democracia. Pronto, é o máximo que eles sabem falar. Não sabem nem a origem da palavra. Não me venham responder esse vídeo depois de irem pesquisar lá na Wikipédia qual é a definição de fascismo, de onde que ela se origina. Posso receitar? Receitar, não. Receitar até porque seria uma espécie de cura intelectual, né? Seria uma diagnose seguida dos remédios, né? Mas vamos falar assim,
posso indicar alguns livros para lerem, né? E daqui a 10 anos, quem sabe, eles voltarem a abrir a boca envergonhados do que falaram. Mas então é isso, né? O discurso de ódio que ficam repetindo sempre. Olha que representantes maravilhosos os intelectuais da esquerda agora têm para silenciar as ruas, né? Esses articulistas maravilhosos do Estadão devem estar se sentindo muito embaraçados mesmo, né? Olha só o que eles arrumaram. Olha o que eles arrumaram. E o sujeito defensor da Gaviões da Fiel ainda vem dizer que se o Estado, se a polícia, eles vão atuar. Se os outros não vão para a rua, eles vão. Claro, né? Pegar um monte de pessoas que estão comprometidas com um joguinho de futebol que não passa de brincadeira de criança, né? Eu penso que para os atletas todos deveriam dar sempre um torrãozinho de açúcar quando vão bem, e não e nada mais que isso, mas isso é uma opinião particular minha, né? Mas quem está comprometido com isso, muito facilmente é mobilizado por uma ordem unida sem conteúdo nenhum. Dá porrada. Vai ter como? Vamos lá, tudo. Os caras. Como é que é? Os caras vão ver, os caras vão ficar calados, os caras vão amarelar, vão. É isso. É o nível de linguagem. O nível de linguagem que reina entre esses, né? Quem promove manifestações assim. Então, puxa, parabéns a vocês que monopolizam a mídia dos desbotados, derrotados, né? Ou derrotados, desbotados, a mídia dos intelectuais, humilhada pela inteligência política superior do Bolsonaro e todo o lastro que ele tem atrás de si, de conservador, do pensamento conservador. Parabéns a vocês, universitários. Vocês agora têm um braço ativo para representá-los nas ruas. Por que não colocar Esquerda SA? Não é Esquerda Sociedade Anônima, não. Esquerda SA da SA nazistas, que estão muito parecidos, né? Estão muito parecidos. Camisas pretas todos gritando, todos com faixas e avançando agressivamente sobre aqueles com quem não concordam. E vocês, ministros do STF, que falam tanto da democracia, ministro Barroso, da marcha civilizatória, que falam do respeito às instituições, vocês têm algo a manifestar sobre esse movimento em compasso de agressão dentro de uma das maiores avenidas da maior cidade do país, para dar a demonstração do seu poder intimidatório? Ou o discurso de ódio que vocês falam tanto, esquecendo tudo que a esquerda fez para inseminar o ranço da luta de classes dentro da psique brasileira, né? Isso aí para vocês não é discurso de ódio, não é a matriz desse ódio. Nós não éramos assim. Graças ao que vocês permitiram que acontecesse com a democracia, nós nos tornamos assim. Não adianta, dentro do Instituto Marco do Legalismo, que eu domino muito bem, farei outros vídeos sobre isso aqui, né, como já fiz. Tem uma vitória importante na STF. Mas não adianta vocês quererem balizar a democracia juridicamente sem perceber o quanto algumas decisões de vocês fragilizam o apreço por essa democracia. Ninguém quer o fim da democracia, mas a coisa é que ninguém acredita mais nela, com vocês, com os personagens que estão na proa dessa democracia. Muitos veem vocês como um emblema do fracasso de seus sonhos democráticos. Essas pessoas não vão dar golpe, não vão depor ninguém, elas apenas olham para vocês e sentem ali
o retrato de seu desengano, de sua falta de esperança. E lhes resta apenas gritar contra isso, impotentes, porque tem um legislativo que nunca coloca em pauta algumas CPIs, como a CPI da toga, um legislativo que sempre está articulando para frustrar as aspirações de punibilidade. Então, sinceramente, ministro Celso Mello, o senhor foi um ministro bastante eloquente em alguns momentos e bastante sem a capacidade de interigir a realidade em outros. Faço votos que a sua aposentadoria seja também a aposentadoria de uma série de coisas que estão erradas no Brasil. Não é culpa sua. É culpa de uma coletividade que se extraviou na senda dos mais nobres propósitos, cunhando-se uma esfera nefelibata, que se distanciou tanto do povo que não consegue tolerar a intromissão desse povo na vigilância de tudo que fazem, confundindo crítica com fake news. Nós podemos entender até que jornalistas pouco inteligentes, sem nenhum preparo, confundam conceitos com falsas notícias. Mas isso não é dado a homens que estão na Suprema Corte de um país. Não é? Essa incipiência intelectual para falar do que é fake news não é admissível. Não é admissível dentro de uma Suprema Corte, que não sabe diferenciar nem fato do mundo natural de conceito, que não sabe categorizar as coisas bem, deveria ficar calado. Deveria entender que os livros de direito não lhe deram a correta visão de toda a estrutura da realidade. E quando se metem a falar disso, metem os pés pelas mãos. É isso que eu tinha a dizer. Né? Parem de falar de discurso do ódio. Vejam o que a esquerda fez. Vejam o que acompanha todo o lastro desses regimes totalitários. E vejam bem onde está o discurso do ódio. Basta vocês verem a desembocadura de todas as lutas da esquerda. Que países produziram, que regimes produziram? Os 50 milhões de mortos por Mao Tse-tung, os que contam a quase uma centena de milhões, não sei, tá? Os 7 por Stalin, encontrando isso aí, os 7 milhões de Holodomor, eles estão lá colocando suas mãos para fora da sepultura, clamando pela atenção de vocês quando fala essa baboseira sobre o discurso do ódio, né? Prezado ministro Alexandre de Moraes, o senhor já fez a sua cena, já tem essa mise-en-scène toda sobre democracia, discurso do ódio, vai lá e manda prender e tal. Tá, já tá bonitinho. A gente já viu que com o senhor não se brinca, o senhor tem essa energia toda. Né? Agora vamos voltar a uma idade adulta do intelecto para não se meter nessas atrapalhadas, né? Obrigado.